Gente, Roberto, hoje nosso programa está simplesmente sensacional. 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 Rapaz, sensacional, né? Como você disse, né? A gente vai entrevistar duas pessoas, ou uma pessoa reencarnada na outra pessoa. Não, a gente vai ouvir por meio de uma pessoa duas histórias. Duas histórias. Olha, a gente tem aqui hoje, eu vou ler porque realmente é muita... Ele é doutor em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica de Salvador, especialista em Direito Público pela Faculdade Baiana de Direito, bacharel em Direito pelo Centro Universitário Jorge Amado, professor de Direito em nível de graduação e pós-graduação, palestrante, advogado, fundador de um escritório importante, que eu vou dizer o nome daqui a pouco, senão já entrego logo. Autor de obras jurídicas na área de direito administrativo, direito constitucional, hermenêutica jurídica e mediação. E é diretor do Instituto Baiano de Formação de Árbitros Mediadores. Ele tem uma curiosidade, ele é o único neto que morou 7 anos com o avô e a avó. E aí ele é um observador e uma pessoa que conviveu de forma privilegiada com uma das maiores autoridades, uma das maiores personalidades que a Bahia já projetou para o planeta Terra. Estou exagerando. Não, você está falando uma verdade profunda. Agora, imagine você estar na cozinha de casa, tomando café com seu avô e com sua avó, ouvindo aquelas histórias que a gente vai ouvir aqui hoje, algumas. A gente vai ouvir aqui hoje. Saber a vida dos personagens, as tretas dos personagens. As tretas dos personagens. Então, ele respirou a Bahia profunda. Isso. A Bahia profunda. A alma baiana, ele sentiu na pele, eu chego e me arrepio. Que foi projetada para o mundo. Pro mundo. É isso. Rapaz, a gente tem hoje o privilégio de ter aqui conosco nada mais, nada menos que Jorge Amado Neto. Queridos, uma alegria imensa estar aqui no Multiálogos, estar batendo esse papo com vocês, Marcelo, meu amigo querido, Roberto também, e a gente poder compartilhar com as pessoas que vão hoje, futuramente, ter acesso a esse conteúdo um pouquinho, né, da minha história, da história de meu avô, da história da Bahia, que se misturam no final das contas. E aqui, né, como o Marcelo falou, nós estamos na Tribuna da Bahia. Aqui tem a história do nosso estado contada através de jornais. 54 anos. E atrás de você, depois a gente vai deixar uma foto, inspirando toda esta bancada, a foto não, um quadro do seu avô. Né? Que tem história, um óleo sobre linho, né? Do nosso saudoso, né? Que eterno, saudoso, saudoso da vida de carne e osso, mas eterno no nosso pensamento, na nossa vida cotidiana, nosso eterno Jorge Amado. Então seja bem-vindo. Muito obrigado. Jorge, para um Jorginho, né? Mas Jorge. Outro Jorge Amado Neto. Jorge Amado, doutor Jorge Amado Neto. Mas Jorge, deixa eu te falar, a gente vai começar a dar um passeio pela sua infância, né? Você dizer de onde você nasceu. Eu sou natural de Salvador. Eu nasci em 83, aqui em Salvador. Filho de João Jorge e Rízia. Meu pai, filho de Jorge Amado. Quando eu nasci, meus pais moravam em uma casa em Itapuã, do outro lado da rua da casa de Calazans Neto. De Calazans? Que você também então teve a oportunidade? Muito. Calazans era uma figura maravilhosa. Ele e Alta Rosa. Eu me lembro de quando eu era bem criança, eu atravessava com minha mãe a rua para ir na casa de Calazans para ficar vendo ele pintar. Poxa, você ficava vendo. A arte foi percebida por você
Verdade. Desde muito jovem. Desde muito jovem. A gente sempre... meus pais sempre tiveram uma preocupação muito grande em me dar acesso a experimentar, sabe? E a ter contato com a arte e a própria ambientação da casa de meu avô e dos amigos, das pessoas próximas a ele, era altamente propício para isso. Então você tinha às vezes os almoços na casa de Calazans, que era um anfitrião fantástico, e aí você tinha toda aquela trupe de notáveis, de artistas de personalidade, sabe? Essa é sua infância e juventude, né? Foi a minha infância, a minha juventude, e assim, foram experiências muito marcantes para mim, sobretudo olhando para trás e vendo tudo aquilo que eu pude ser testemunha ocular. O que talvez na época não fosse algo tão relevante, importante. Era seu avô, né? E porque Era o cotidiano da família. era o cotidiano, era o natural. E hoje eu vejo quantas experiências eu tive a oportunidade de presenciar com essa convivência. Você conviveu com ele de que idade, desde o nascimento até que idade? Quando meu avô faleceu, eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. Só uma curiosidade, nesses 16 anos, você, natural daqui de Salvador, ele de Itabuna, você chegou a ir lá na região com ele quando Eu me lembro que eu fui com ele em uma ocasião especial que foi a comemoração dos 80 anos. Quando ele fez 80 anos, foi feita uma grande festa aqui em Salvador e algumas cidades do interior fizeram comemorações e a gente saiu fazendo um tour, fazendo um trajeto por essas cidades. Eu me lembro com certeza de Jequié e de Ilhéus e Itabuna, onde ele foi homenageado, etc. E eu tive a oportunidade de acompanhar e ver. Talvez essa tenha sido a vez que eu vi, eu senti na pele o quanto ele era querido pelas massas. Assim, foi uma coisa que me impactou muito. O fato de eu estar... As pessoas sempre o procuravam para tirar foto, para autografar um livro, para estar com ele, para estarem mais próximas. Mas nesse período, nesse período de viagem de comemoração dos 80 anos, eu vi algo que eu nunca tinha enxergado, que eram as pessoas assim, sabe, buscando massivamente a presença dele. Ele ia multidões atrás, sabe, nos lugares, nos ambientes políticos, nas praças, onde ele caminhava para receber essas homenagens, o povo ia massivamente atrás. E eram sempre manifestações de carinho, de apreço, sabe? Foi algo assim muito impressionante para mim naquele período. Mas é meu amor, por quê? E eu só fui, com o passar do tempo, compreendendo o porquê. Mais para frente. Agora, nesse período ainda em Itapuã, o que, independente dessa, que já deve ter sido extraordinário, dos almoços lá de Calazans, o que lhe marcou e como é que você evolui? Porque a gente sabe que chega num momento até que você, inclusive, mora com ele. Sim. Até você foi o único neto que morou com seus avós durante, inclusive, acho que 7 anos. 7 anos, dos 7 até os 14. Então, fale um pouco aí desse caminho de Itapuã até você chegar lá. Itapuã foi um lugar que eu gostei muito de morar na minha primeira infância. Eu tive, assim, experiências maravilhosas lá. Era uma coisa que eu gostava muito, que era bastante próximo da praia, então eu sempre ia com minha mãe, às vezes com minha avó, pra praia caminhando. E era um lugar que a gente tinha muitas coisas do nosso cotidiano de vida nas proximidades. Quem reclamava às vezes um pouco da distância era minha mãe, que ia de Gurgel na época a gente tinha o Gurgel e ia de carro para a Justiça Federal, que funcionava onde hoje é o prédio da OAB. E na época a Justiça Federal funcionava lá. Centro da cidade, imagine, era uma viagem. Não é muito longe, etc. Aqui tá ótimo, perto de minha escola, perto da praia, perto dos lugares que eu frequento. Mas quando eu completei 7 anos,
foi um período que meu avô e minha avó começaram a passar muito tempo, um período longo do ano, na França. Então eles passavam metade do ano no Brasil, aqui em Salvador, e a outra metade em Paris. E meu avô nos chamou para ir morar na casa do Rio Vermelho. Era uma casa que tinha muitos quartos, muitos cômodos, e para ele era muito melhor que a casa estivesse habitada, que tivesse gente morando lá. E aí dos 7 até os 14 foi o período em que eu morei na casa do Rio Vermelho. E aquilo para mim era fantástico, uma casa gigantesca, um jardim do tamanho de um campo de futebol, para eu me explorar, para eu brincar, para eu fazer todas as peraltices de criança. E era uma delícia, porque você pegava uma criança que estava descobrindo um ambiente novo, todo cercado de arte. A Casa do Rio Vermelho, ela tem muitas obras de arte, incrustadas inclusive na parede, ela tem vários elementos de arte, e você tinha possibilidades infinitas de entretenimento para uma criança. Então você pegava, por exemplo, aquela área da varanda da Casa do Rio Vermelho, tem uma porta de carimbé fantástica de metal. Aquilo era uma trave de gol perfeita para jogar com os amigos. Ou seja, você fez gol Usando com trave, com a roda de carimbé. isso é uma heresia. Carimbé me perdoe. Tinha o Santo Antônio de Barro no jardim, que tomou uma bolada e os cacos não puderam ser recompostos. Então, Agora aproveitando, quer dizer, é muito rica essa infância dele, porque não bastava o avô ser quem é, a avó era Zé Gatai. Ou seja, era uma figura extraordinária e que é engraçado. como é ela era com a avó? Os dois eram avós maravilhosos, com perfis completamente diferentes. É impossível você falar em Jorge sem falar em Zélia, porque foi uma história de amor que, assim, eu realmente não conheço uma igual. Mas eram personalidades completamente diferentes. Meu avô, como figura que mantinha uma relação com os netos, era extremamente dócil, generoso, etc. Eu me lembro, às vezes, me dá um dinheiro para eu ir no cinema, para eu ir ali no shopping e tal. Ele pegava, minha bolsa, ele pegava, me dava um dinheiro e falava: agora vá pedir para sua avó, mas não diga que eu lhe dei, senão ela não vai querer ir. Não tá certo, eu pegava. Ou vó, me dá um dinheiro. Ela pegava, ainda falou: não gaste tudo, não, viu? Porque você pode querer usar depois mais, etc. Ele muito tranquilo, ele muito leve, muito... E minha avó era mais linha dura, porque minha avó tem um sangue italiano. Então minha avó falava, gesticulando, e era... Ô Jorge, faça aí um paralelo. Jorge é o quê? O que é que você traz do seu avô, Jorge Amado? O que é que você traz de Zé Gatai? Para sua, para sua vida hoje. Poxa, de meu avô, eu acho que o principal legado é a generosidade, sabe? E o olhar para o próximo, sabe? Ele tinha um olhar muito generoso, muito empático com o próximo. Eu via nesse tempo, por exemplo, meu avô recebendo na casa dele, desde presidentes, chefes de Estado, artistas, personalidades, até passantes, que chegavam às vezes com uma folha de papel. Seu Jorge, eu vou escrever aqui uma poesia, eu queria mostrar para o senhor. Entrava em casa. Tanto é que ele não costumava escrever no Rio Vermelho, na parte da casa. A gente tem a casa, tem o jardim e tem um quarto, tem uma estrutura de um quarto que fica no fundo do jardim, que era para onde ele fugia para escrever. Porque às vezes era muita gente, era muita movimentação e ele não conseguia. Mas a generosidade. A generosidade e o olhar empático. E de sua avó, o que é que você traz? A energia, o vigor para realizar, para fazer, sabe? A negação de se conformar com aquilo que me impunham como limite. Minha avó foi uma mulher das mais admiráveis que eu conheci. Algumas pessoas não sabem, mas Dona Zélia foi uma mulher muito à frente do seu tempo,
sabe? Uma mulher que se tornou uma poliglota em tempos em que as mulheres tinham tantas restrições de direitos. Minha avó dirigia para meu avô, inclusive. Minha avó corrigia os textos de meu avô. Minha avó decidiu escrever o primeiro livro aos 63 anos de idade e ascendeu à Academia Brasileira de Letras. Então ela foi uma resposta, de certa maneira, à sociedade, no sentido de que a idade, o sexo, isso não limita as pessoas, desde que haja força de vontade e, sobretudo, a ideia de fazer as coisas acontecerem. A determinação. Então, assim, a determinação na garra de minha avó é muito admirável. E a inspiração para você seguir a carreira jurídica, né? Porque você não tinha... pouca gente sabe. Conta aí o que você contou pra gente aqui em off. Mas como é que você chegou na faculdade de Direito? Eu tive uma influência muito grande. Minha mãe, bacharel em Direito, minha mãe se aposentou como servidora da Justiça Federal. Meu pai se formou em Direito também, trabalhou muitos anos no TRT. Então eu já tinha uma influência por conta da vivência com os meus pais. E nos tempos de colégio eu sempre tive uma facilidade com a parte de humanas. Eu era um excelente aluno em geografia, eu adorava história, era um excelente redator, eu escrevia bem, eu era um bom aluno de gramática e eu gostava de ler. Então matemática, física e química não eram muito a minha praia, então acabou sendo algo natural. E ao entrar no curso de Direito eu me apaixonei e segui em frente. Iniciei no meio do curso de Direito um curso de Filosofia na UF. Eu não cheguei a concluir porque eu precisava me formar em Direito, mas que também foi muito importante, sabe, para abrir a minha mente para uma série de questões. Então, a sua família tem uma história no direito, né? Tem meu avô. Seu avô? Meu avô é um caso interessante. Ele se formou em Direito, mas ele nunca escreveu uma petição. Ele foi para o Rio de Janeiro, fez a faculdade de Direito, atendeu o desejo de meu bisavô, que queria ter um neto doutor, médico, advogado, engenheiro. Ele se formou em Direito, mas nunca escreveu uma petição. Ele acabou a faculdade e voltou, na verdade, a se dedicar exclusivamente à literatura, que era o que ele amava, que era o que ele gostava. Então, seu avô é advogado, seu pai é advogado, minha mãe também é advogada, né? Quer dizer, essa é também. Então, você começa a entender quem é Jorge Amado Neto. Perfeito. Né? Essa infância, essa influência, a história no direito, essa percepção, né, do amor pela leitura. Sim. Você quer ver uma coisa interessante? Qual foi o primeiro livro que seu avô lhe entregou, alguém lhe entregou? Você lembra? Qual foi o primeiro livro assim que você disse, poxa, isso aqui é maravilhoso? Minhas primeiras leituras foram Monteiro Lobato. Maravilhosas. Uma coisa muito interessante que tem a ver com isso. Meu avô, ele incentivava, sobretudo, a leitura e a escrita. Às vezes, eu vou dar um exemplo. Eu ganhava um presente de aniversário de alguém. Aí meu avô chegava e falava, não, vamos escrever uma carta de agradecimento para essa pessoa. Ele botava para escrever uma carta de agradecimento e postava nos correios. Ele incentivava. Então, isso fez com que eu criasse o hábito de escrever. Com que idade ele disse assim? Ele chamava você como? Ele me chamava de Jorginho e Pichochô. Pichochô, vem cá. Ele tinha uma relação muito bacana comigo. Ele, meu compadre, vem cá, pra gente bater um papo. Aí todo garboso lá, deixando. Aí minha avó se aproximava e dizia, Zélia, isso aqui é uma conversa de homens, por favor, com licença. Aí ela falava, minha avó, isso é uma conversa de homens. Aí, tudo bem, sai. Essa relação de proximidade que criava esses laços de pertencimento, poxa, isso foram tão importantes, sabe, para minha vida, para minha formação. E fez com que determinados valores e costumes ficassem impressos na minha vida até hoje. Eu gosto de escrever. E eu gosto de redigir escrevendo à mão, inclusive. Sabe? Já em decorrência das experiências que eu tive.
Ele era um homem que gostava tanto de cartas que, por exemplo, às vezes ele queria mandar uma carta para Floriano Teixeira, que morava no pé da ladeira da Rua Lagoinhas. Ele escrevia a carta e virava para seu Aurélio, que era o motorista do Aurélio, posta aqui no correio. Ele, mas poxa, o senhor não quer que eu desça aqui a ladeira e entregue a carta? Ele, não, tem que ser pelos correios. Aí Aurélio ia nos correios para postar a carta, para chegar 2 dias depois com o selo dos correios na carta, na casa de Floriano. Poxa, eu queria só fazer uma pergunta para a gente fechar esse bloco aqui. Tá, vamos lá, Roberto. Eu queria saber assim, quando é que você percebeu pela primeira vez que a literatura tinha um valor? Tanto um valor que pode ser traduzido como dinheiro, monetário, certo? Que é uma pergunta que a gente quer sempre. Onde nasce o empreendedor do trabalho? E um outro valor social. Quando foi que você despertou isso sobre a literatura? Eu comecei a fazer conexões no tempo de escola mesmo, sobre que os livros que nós utilizávamos como referenciais de literatura, eles tinham uma conexão com os fatos históricos que a gente estudava em outras disciplinas. Então, por exemplo, você lia Menino de Engenho e você ia estudar história, você via o ciclo da cana-de-açúcar completamente conectado com aquilo. Eu falo, poxa, a literatura, ela não é apenas para entreter, mas ela também instrui, ela também educa. Quando eu li na escola, porque fazia parte do quando eu li Capitães da Areia, poxa, aquilo abriu minha mente de forma absurda. Eu falei, poxa, isso que está sendo escrito reflete uma realidade social que na década de 30 já era presente, que está presente até hoje e que chama atenção para uma série de questões sociais que são importantes da gente compreender. Claro. Sobre como enfrentar, sobre como resolver, sobre como se posicionar socialmente em relação àquilo. Então, quando na escola eu comecei a fazer essas conexões, isso eu imagino com 10, 12 anos, isso começou a fazer muito sentido. E o valor financeiro? Pois é, eu tenho uma visão muito privilegiada em relação a isso, porque eu fui neto e convivi com alguém que vivia de literatura, com um autor que está entre as grandes referências da literatura brasileira em termos de inserção no mercado, inclusive internacional, em termos de tradução para outras línguas, em termos de vendagem de livros. Então, para mim, a literatura, ela foi, ou era um caminho que poderia me dar, sim, um respaldo financeiro para você fazer algo grandioso com aquilo, que aquilo representasse efetivamente uma fonte de renda para você. Mas a minha visão foi muito específica, mas, infelizmente, até por uma questão de educação, as pessoas que, de um modo geral, trabalham com literatura, elas têm muita dificuldade em relação a sobreviver de venda de livros. Meu avô era exclusivamente escritor, ele não fazia outra coisa. A arte, de uma forma geral, né? Você vê o cantor, no início da sua vida, até ele despontar para o sucesso, ele sofre, o pintor, e por aí vai, né? O artista plástico. E um dos grandes desafios, Marcelo, é o sujeito conseguir o sucesso e o reconhecimento público, inclusive que lhe dê respaldo financeiro, sem ele negociar a arte dele. Isso. Isso daí, para mim, eu enxergo isso como muito difícil. Você tem muitos artistas, de um modo geral, no campo da música, da literatura, das artes plásticas, que, para terem um respaldo financeiro, precisam fazer ajustes, adaptações na sua própria arte. Isso é uma coisa que meu avô nunca fez. Ele nunca aceitou nenhum tipo de intervenção. Inclusive, ele se reunia às vezes com a família lá na mesa da sala para ler alguns originais. E de vez em quando o pessoal tentava fazer algumas sugestões. Era fantástico. Ele ouvia todas atentamente. Não seguia nenhuma, mas ouvia atentamente. Que interessante, né? Jorge, a gente passa para um segundo bloco, que é
que é o ponto a ponto, direto ao ponto. Ponto a ponto é o seguinte: a gente vai para o direto ao ponto, que é o segundo bloco do nosso videocast, Multiálogos, e a gente vai falar da sua vida, mas é claro que ela está intrínseca, né? Porque primeiro você carrega o Jorge Amado Neto. Depois você, institucionalmente, dentro da família, acaba sendo de forma muito natural o representante institucional da família para os mais variados eventos e homenagens e comemorações e momentos interessantes. Então, você que tem um mérito pessoal extraordinário, porque você fez mestrado, você fez doutorado, você ainda é jovem, você é um professor doutor, né? Você foi para uma linha de mediação, né? Da mesma forma, né? Seu avô vai para a linha de escrever, de transmitir a cultura, o conhecimento e retratar, e você vai para a área de mediação. Mas existe uma influência muito grande e uma convergência nessa convivência, que a gente ainda quer explorar mais um pouquinho. Sim. Né? Então, assim, a gente queria saber exatamente, né, dentro dessa trajetória, né, eu tenho algumas histórias, a gente vai falar aqui de alguns momentos dessa influência na sua vida atual, mas a gente queria saber de você exatamente como, nesse momento da sua vida profissional, você encara toda essa relação e toda essa história que você carrega com você mesmo. Como é que você administra isso? Como é que você convive com isso? Eu sou fruto nós somos frutos das nossas experiências e hoje nas minhas atividades profissionais, eu vou ser um produto de tudo aquilo que eu vivenciei nas minhas atividades acadêmicas, nas minhas atividades e nas minhas experiências de infância e das influências que eu tive da minha família, especialmente de meu avô e de minha avó, que foram as pessoas que assumiram papéis assim de extrema importância para os membros da família e para a sociedade de um modo geral. Eu busco dentro dos meus campos de atuação, eu sou advogado, mas atuo sobretudo na área de mediação de conflitos. Eu sou empresário, eu desenvolvo algumas atividades empresariais, eu tenho algumas lojas. E eu sou professor hoje principalmente de oratória, eu ensino as pessoas a falar em público. As experiências da convivência com meu avô fizeram com que eu me tornasse alguém com uma percepção das pessoas muito mais cuidadosa. Isso influencia na minha vida profissional, tanto na atividade de mediação como na atividade de professor de oratória, porque meu avô foi, sobretudo, um observador da vida das pessoas. E você não pode atuar como um mediador de conflitos ou como alguém que ensina os outros a se comunicar com o público se você não observa os detalhes. Se você não analisa, se você não observa, se você não tem uma visão daquilo que está explícito, mas também das entrelinhas. Isso. Um olhar, um gesto, uma forma de falar, a forma como a pessoa se posiciona. Então, meu avô fez muito isso. Ele costumava dizer que ele não criava os personagens, que ele apenas reconhecia os personagens pelas vivências dele. Se você caminhar pelas ruas de Salvador hoje, você vai encontrar figuras que estariam facilmente representadas nos livros de Jorge Amado, em Quincas Berro d'Água, Os Capitães da Areia. Então, um vadinho, quem nunca conheceu na vida um vadinho, sujeito que sujeito boêmio. São muitos vadinhos. Uma Gabriela. 2 ou 3, uma Gabriela. Um doutor Teodoro, distinto, composto, que é tudo em seus deveres. Cada coisa para cada lugar. Então, assim, ser um observador das pessoas foi algo que, na minha infância, eu vi muito em meu avô e que hoje influencia diretamente na minha vida profissional, embora sejam segmentos de atividades completamente diferentes. Mas a essência, o princípio de como fazer, ele segue a mesma Não, eu acho isso fantástico, porque você traz para você o olhar e o observar do seu avô.
não é? Você traz essa percepção, né? Como você disse, olha, você tem que ter empatia, certo? E agora você está reproduzindo uma coisa de que você leva para a sua vida profissional, esse olhar exploratório do ambiente, da cena e das personalidades que estão na cena. Muito interessante. Eu tô começando a caminhar com você dentro do direito. Sim. Imagine agora, você que é estudante de direito, né? Entenda você numa cena, olhando os personagens e o cenário daquela cena, para que você possa tirar daquela cena O máximo de informações, o máximo de dados. E a partir dali você constrói algo. A partir daqueles pressupostos você constrói algo diferente. E, assim, a gente pega essas percepções e coloca para um campo de atividade completamente distinto, porque nós somos aquilo que faz parte da nossa formação. A gente não tem como separar, não. Esse daqui é o Roberto pai, esse é o Roberto marido, esse é o Roberto político, esse é o Roberto empresário, esse é o Roberto advogado. Não, tá tudo misturado. A forma como nós fazemos uma coisa é a forma como nós fazemos todas as coisas. Olha, de forma adaptada. Eu queria explorar aqui uma coisa. Você traz o acervo do seu avô de uma forma diferente. Então, a gente está agora conversando sobre acervo imaterial, né? Que é essa percepção privilegiada. Ele ter convivido, imagina. Ter convivido, esse olhar, né? A anamnese social pelo olhar. E o acervo que seu avô deixou, material, né? Quais são as... como é que você materializa esse acervo? Fale aí um pouco dos museus, da obra física. O que é que a gente pode passear nessa alma? Por onde é que a gente pode sentir essa alma? A gente tem como acervo material a presença de Jorge Amado, que está mais vivo do que nunca, sabe? Eu fico muito contente hoje em ver que... Engraçado, Delvo falou que depois... Isso ele falou numa entrevista, que ele acreditava fortemente que depois que ele morresse, rapidamente ele seria esquecido. E eu fico impressionado em ver o quanto ele está vivo e o quanto as pessoas têm se interessado por consumir Jorge Amado, sabe? Inclusive pessoas jovens, crianças, adolescentes e por aí vai. Então eu vejo que o capital intelectual, as ideias, elas permanecem mais vivas do que nunca e em processo de expansão. As pessoas têm buscado muito isso. E o acervo material, aquilo que ele agregou na sua vida, como o acervo dos livros, dos objetos, dos prêmios, dos presentes que ele recebeu, os lugares onde ele passou. A gente vai ter aqui em Salvador 2 lugares que são centros de referência, que são fantásticos. O primeiro é a Fundação Casa de Jorge Amado. Essa no Pelourinho. No Pelourinho, que vai trazer um acervo mais voltado para a figura pública de Jorge Amado e Zélia Gattai. Então, se você quer conhecer a figura pública de Jorge e Zélia, o lugar é lá. É lá onde estão os livros originais, os fardões da Academia Brasileira de Letras, os prêmios que ele recebeu. É um lugar de referência para pesquisa. Quem vai fazer uma pesquisa na literatura, etc. Lá é o lugar ideal. E a gente tem, desde 2014, que foi quando aconteceu a inauguração, o Museu da Casa do Rio Vermelho, que foi a casa que eles moraram, que eu tive a oportunidade de morar também, que vai trazer a intimidade. Onde você vai conhecer o lugar onde ele escrevia, a cozinha da casa, a piscina da casa, o quarto, a sala de televisão. Você vai conhecer a intimidade, os meandros, sabe, da vida de meu avô. Então fica aqui. Inclusive é um convite para turistas e para baianos que vão conhecer a Casa do Rio Vermelho e a Fundação Casa de Jorge Amado. É uma experiência, assim, maravilhosa. Olha, é uma experiência, eu sou testemunha disso, é uma experiência inesquecível. Você vê os vídeos, as pessoas que por lá passaram, imagens de momentos, não é, que efetivamente aconteceram naquela casa.
os quartos, né? A estrutura onde você conviveu com eles ali, é realmente, olha, todo soteropólito, todo baiano e todo brasileiro tem que ir naquela casa. É obrigação de E vai conhecer uma história fantástica. E aí, antes da gente passar para algumas experiências interessantes, eu queria ouvir mais algumas coisas do que você viveu dentro dessa casa, né? Porque você tem umas histórias aí muito interessantes, aí mais ligada a essa coisa do acervo propriamente dito, é aquela curiosidade, né? Você conta aí, existia uma curiosidade de vocês, enquanto família, conhecer as histórias que ele estava escrevendo? Perguntar para ele, né? Conta pra gente, antecipar. Muito. Ele escrevia na mesa da sala e os netos ficavam ali no entorno e davam uma olhada e etc. A gente não fazia barulho para escrever em Uma máquina máquina como essa, né? como essa aqui. Máquina de escrever. Dona Zélia depois comprou uma máquina elétrica da IBM, tá até lá no acervo, mas ele sempre gostava dessa. Dessa comerciante tinha uma Olivetti, Olivetti. usava. Então a gente sempre ficava, quando ele estava escrevendo, a gente sempre ficava no entorno para querer saber alguma coisa. De vez em quando ele sentava na mesa, se reunia com os filhos, com meu pai e minha tia Paloma, sobretudo, e com os netos, e lia alguns trechos, etc. E todo mundo revisava, dava algum palpite, falava alguma coisa, ele ouvia atentamente. Como eu falei, ele não costumava acatar as sugestões, ele não... Ele tinha uma rotina, assim, de horário que ele gostava de escrever? Ele, por ser escritor profissional, ele tinha uma rotina de escrita que ele realizava todos os dias. Ele acordava de manhã, tomava café, por volta das 9 ele sentava para escrever, escrevia até meio-dia, parava, almoçava, descansava um pouco e voltava, escrevia até o início da noite. Eu tinha falado com o Marcelo, já tinha contado, tem outras oportunidades, que às vezes ele chegava no final do dia, tinha produzido umas páginas de um romance e falava, isso aqui tá muito ruim. Rasgado e jogava. De vez em quando minha avó pegava alguns olhares aqui e me deixava Você guardar. fala que às vezes ele conversava com os personagens, ele dizia que sonhava e tal. Aí às vezes vocês perguntavam, e isso assim? Sim. Conte essa história. Teve um fato interessante, que foi... Desculpa, só para fechar isso, ele dizia que o escritor ele não nasce pronto, ele vai se desenvolvendo. Jorge Amado, no começo da sua vida literária, e o Jorge Amado já, o escritor maduro, são escritas completamente diferentes. Então ele veio aprimorando. Então ele entendia que aquela rotina diária era o que levava ele a ser um escritor cada dia melhor. As pessoas pensam que era apenas uma inspiração e já sai. Não. Tudo depende de você ter uma rotina e um objetivo. Mas às vezes ele criava e começava a contar história sobre o que ele estava escrevendo e vinha os insights e tal. Ele estava escrevendo Dona Flor e seus dois maridos na época, e aí contando a história, não tinha concluído ainda, e minha avó, e aí, Jorge? E Dona Flor vai ficar com quem? Vai ficar com o Teodoro? Vai ficar com o Vadil? Por quem é que ele vai ficar? Ele falou, não sei, ela ainda não me falou. Ela ainda não me falou. Não sei. E aí, teve um belo dia que ele acordou de manhã. Zélia, isso é uma coisa. Dona Flor é uma safada, que ela vai ficar com os dois. Ou seja, Também dizia que os personagens tinham vida própria. não, e ele tratava como se eles existissem. Efetivamente. Ou Conversava com ele. eles viviam no entorno da mesa de vocês, né? Efetivamente. Tem uma história engraçada do livro Tieta, porque no livro dizia que Tieta que dominava a arte do sexo, etc. Então ele falando, não, Tieta, ela dominava a arte do Ipsilone, que era uma posição sexual, etc. e tal. Mas ele só fez colocar no livro. Aí acontecia muito em lançamentos, em seminários e tal. Pessoas, como é o Ipsilone? Aí,
não sei me informar. Eu nunca experimentei, infelizmente, da cama da Tieta. Então eu não sei, ela que dominava isso, mas eu não tive essa oportunidade, então eu não sei lhe dizer como é que era. Que interessante isso, né? Essa relação com o Os personagem. personagens, as mortes de Quincas Berro d'Água, qual foi a morte verdadeira de Quincas Berro d'Água? Ele nunca falou sobre isso. Qual foi a verdadeira morte de Quincas Berro d'Água? Não sei. Fica para o leitor definir. Era uma relação muito bacana. Depois que ele escreveu um livro, ele não voltava a ler o livro Certo. e ele não costumava assistir às reproduções. Novelas, filmes, ele não costumava. Mas ele não teve nenhuma exceção. Não, Que ele- não por exemplo, os filmes, eu tenho certeza absoluta, porque eu estive com ele, que ele assistiu o Tieta, o filme Tieta, e a novela Tieta, quando passou em 89, ele saía de vez em quando, ele passava o olho assim, etc., mas não acompanhava de perto. Ele, qualquer tipo de reprodução é uma agressão ao autor. Não é que ele não gostasse, mas ele tinha medo de ver algo que ele não... Que não foi o que ele efetivamente pensou e o que efetivamente ele escreveu. Porque as adaptações, elas precisam Claro. de determinados ajustes. Aproveitando o Jorge Amado Neto e o neto do Jorge Amado e o Jorge Amado e Zélia Gattai, então, você também tem uma rotina, como o seu avô, como você falou, então você recebeu dele essa influência? Recebi também. Rotina é super importante. Se você não tem uma rotina, você se prejudica imensamente na sua produtividade. Você precisa ter uma rotina pré-estabelecida, embora ela possa ser eventualmente adaptável, Claro. sabe? Mas de atividades diárias, de levar a criança em escola, de voltar, de verificar planilhas ligadas às atividades empresariais, você fazer contato com fornecedores, com pessoas que têm a ver com a atividade empresarial que você exercita até um determinado horário. A partir de determinado horário, você buscar fazer uma atividade física que é super importante. Mas isso Você depois- você não recebeu do seu avô, não. Da parte da atividade física, não. Não me parece. Não. Não me parece. Agora, aí voltando a ele, fazendo sempre esse paralelo. Ele escrevia vários livros simultaneamente ou um de cada vez? Ele descia, terminava, subia e fazia outro. Ele escrevia um livro de cada vez. Mas já aconteceu, por exemplo, dele ter um livro que ele começou a escrever e não deu continuidade. Tem um livro inacabado de meu avô chamado Boris o Vermelho, que ele começou a escrever, não acabou e já deu seguimento. E é interessante que ele não acabou o livro e ele deixou de forma expressa a determinação de que ele não queria que escrevessem por ele, que não terminassem a história. Que ele queria que... Aí, aproveitando uma coisa que o pessoal fala muito a cor da literatura, mas literalmente a cor, você traz o vermelho, me lembra política, me lembra o comunismo, A a atividade política, que também tem um paralelo, né, Marcelo? Isso. Você que acompanhou. Nós três tivemos experiências políticas, né? Ele foi deputado federal, Ele seu foi avô. deputado constituinte da Constituição de 46 e foi um deputado que não queria ser deputado. Ele foi proposto pelo partido porque o partido entendia que ele seria um candidato com potencial de ganhar a eleição, como de fato aconteceu por conta da popularidade dele, mas ele não queria. Ele não queria ser um militante, ele queria voltar para a literatura, ele queria continuar com a atividade de literatura. Mas ele deixou a marca. Deixou uma marca importante. Ele, como constituinte da Constituição de 46, ele conseguiu inserir no texto da Constituição a previsão constitucional de liberdade de culto no Brasil e a proibição de tributação para livros, periódicos, revistas. Então isso é algo que foi feito em 46 e que até hoje a gente consegue
perceber os efeitos positivos. Claro. E ele teve um papel importante porque, naquele contexto, ele reuniu as assinaturas, sobretudo para constar na Constituição a previsão da liberdade de culto. Ele conseguiu, pela popularidade dele, angariar os votos da direita e da esquerda de forma a conseguir a quantidade necessária para aprovação, o que era bastante complicado naquele período. Vou aproveitar aqui, essa liberdade de culto é fruto também de uma proximidade muito grande dele Sim. com a religião de matriz africana aqui, né? Sim. Então, Inclusive, ele teve um papel importante porque, embora desde a proclamação da República o Brasil seja um Estado formalmente laico, havia uma perseguição muito grande para as religiões que não fossem a católica, sobretudo as de matrizes africanas, principalmente na primeira metade do século passado, e ele, como um escritor que era um observador do povo e tinha muito contato, ele se preocupou em defender essas religiões que eram marginalizadas. E essa postura de assumir a defesa das minorias e daqueles que estavam à margem da sociedade foi algo que lhe deu um respaldo que até hoje é reconhecido. Jorge Amado foi um escritor que sempre se preocupou em dar voz a quem não tinha voz, a dar inserção social a quem não tinha. Quem eram os personagens principais dos livros de Jorge Amado? Meninos de rua, as pessoas marginalizadas, a figura do negro, a figura da mulher. Então ele trouxe para um contexto de protagonismo pessoas que estavam completamente à margem da sociedade. ele deu voz, ele deu voz a essas pessoas comuns, né? Exatamente, ele deu voz a essas pessoas comuns e fez com que elas passassem a ser, através da literatura dele, enxergadas socialmente. E aconteceu, sobretudo em relação à defesa e à proteção dessas religiões de matriz africanas que sofriam uma perseguição muito grande por parte do Estado, inclusive. Jorge, e aí você tem também uma passagem pela política e aí você descobre que você não é, né? Que Não. assim como seu avô que vai lá e realmente volta para a literatura, você teve uma passagem que você... Eu fui candidato a vereador em 2012. Todo mundo tem direito a fazer sua conta de loucura durante a vida. A minha já tá... já tá preenchida. Tá coberto. E foi uma experiência extremamente rica para mim, sabe? Eu conheci muitas pessoas, eu tive contato com muitas realidades que estavam super distantes da minha rotina, do meu cotidiano. Eu tive muitas experiências, fiz naquele período amigos que eu trago até hoje aqui, mas eu percebi que aquele era um caminho que não ia ser bom para mim, que aquilo, que o preço que eu teria que pagar para estar naquele contexto seria muito alto e eu tinha outras coisas na minha vida que eu decidi realmente priorizar. Mas assim, foi uma experiência fantástica. Deixa eu aproveitar esse seu caminhar por dentro de Salvador, né? Você falou assim, algumas pessoas locais que a política nos permite, né? Nos aproxima, a gente que caminhou por Salvador muito também, Marcelo, buscando voto, encontrar liderança. A gente vê a Salvador que nem todo mundo conhece. Pouquíssimas pessoas. Quando você andou por esta Salvador, você percebia os personagens de seu avô caminhando ao seu lado? O tempo todo. Se o sujeito quiser passar uma hora circulando pela Feira de São Joaquim, pela região do comércio, ele vai ter ali 50 personagens de Jorge Amado facilmente identificáveis. Do aposentado que está sentado ali na praça jogando a dama. Aquela dama dele lá, até a rezadeira que fica na porta de casa passando folha nas pessoas, o capoeirista, o menino de rua,
o executivo que está passeando apressado para realizar alguma atividade, você vai encontrar pelas ruas de Salvador o tempo todo personagens de Jorge Amado. Porque ele realmente pegava a essência daquelas pessoas e colocava nos seus livros. Por que Jorge Amado foi um escritor tão popular? Porque ele retratava a vida real das pessoas. Sobretudo nas crônicas de cotidiano, Dona Flor, Tieta, Gabriela, ele retratava coisas da cozinha de nossa casa. Ele retratava relações sociais que estão inseridas nas... Ele inaugura, né, a literatura regionalista também, né? Quer dizer, era uma coisa completamente diferente. Enquanto todo mundo queria olhar a cultura europeia, ele diz, não, aqui nós temos cultura. Exatamente. Aqui a gente pode produzir cultura e viver deste olhar. E o linguajar que ele utilizava era um linguajar extremamente popular. Então as pessoas se identificavam com aquilo. Qual a sua relação com palavrão? Você usa palavrão? Uso pouco, eu uso muito pouco. Se eu lhe disser que eu não uso de forma nenhuma, eu estou mentindo para você. Eu uso muito pouco. Porque ele Mas ele usava. usava. Mas ele usava muito pouco. Do livro. Aí era conversando com os personagens. Isso. No livro, mas no livro... Para aquela segundo época, ele, para mas aquela no livro, época. E segundo ele, Ah, eram os personagens dele. Eram os personagens dele. Perfeito. Que Isso. tinha que falar a língua claro. do personagem. Mas... Na cabeça, né? Palavrão no sentido de xingar, não xingava não. Agora ele colocava no livro os personagens que, segundo ele, tinham vida própria. Ou seja, os próprios personagens, eles ditavam os rumos das suas vidas. E aí é uma relação muito bacana, porque ele realmente não escrevia até que ele dissesse, agora fulano de tal decidiu fazer dessa forma. Às vezes ele dava uma reviravolta total no livro, porque esse personagem resolveu fazer diferente. E ele terminou a vida como ele começou, politicamente comunista? Assim, é importante a gente fazer uma diferenciação. As pessoas pensam, Jorge Amado foi um escritor comunista. Jorge Amado sempre foi um libertário e sempre foi, ao mesmo tempo, uma pessoa preocupada com as questões sociais. Ele achava que a busca pela igualdade de oportunidades era fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Essa é uma visão de Jorge Amado enquanto pessoa, enquanto ser humano. Houve um período da vida dele em que ele esteve ligado a uma militância política, vinculada a um partido, onde havia uma agenda, onde havia uma série de predeterminações que ele deveria cumprir de forma objetiva, ou seja, se o partido orientasse que ele deveria fazer dessa ou daquela forma, ele faria, independente da opinião dele, independente do que ele pensasse a respeito daquilo. Quando ele vai para o exílio na Europa, final da década de 40, e aí ele teve a oportunidade de ter contato com a ambiência e com experiências comunistas, sobretudo nos países do leste europeu, União Soviética, China, Mongólia, ele voltou decepcionado com o que faziam em nome da ideologia, ou seja, ele entendia que em nome dessa ideologia se praticavam atrocidades tão graves quanto as que eram praticadas pelo nazismo, pelo salazarrismo, pelos regimes totalitários. Então ele se afastou da militância política. Ele continuou até o fim da vida como uma pessoa com os princípios socialistas, mas ele não exercia uma militância política. Então ele achava que a ideologia, acima dos valores que você carrega com você, lhe transformava uma pessoa pior. Por quê? Porque a ideologia, muitas vezes, ela lhe direciona a agir sem pensar, sem analisar criticamente. Mas ele sempre foi uma pessoa com um pensamento libertário e social do início ao fim da vida. Jorge, eu tive a oportunidade de viver um momento muito rico que foram as comemorações pelos 100 anos de Jorge Amado.
né, que se foi com 89. E aí nós todos, a sociedade brasileira, baiana, fez várias homenagens, várias situações. Aí eu me lembro que a Tribuna da Bahia, naquele momento, fez uma exposição de pintura ao lado do nosso querido Henrique Passos, que é um impressionista acadêmico, eu reputo como um dos melhores vivos hoje na história, né, que é baiano, que pouca gente conhece, mas muita gente tem suas obras, né? E Henrique pintou 32 telas naquele momento, onde ele retratava a imagem dos lugares que inspiraram Jorge Amado a escrever seus livros. Né? Foi assim fantástico. E aí a gente difundiu e teve uma coisa extraordinária que eu queria que você contasse. Eu fui um espectador privilegiado daquele momento que eu fiquei impressionado com o que aconteceu. Levanta um cidadão e faz uma abordagem, Jorge Amado Neto fazendo uma palestra exatamente sobre essa trajetória, sobre a homenagem dos 100 anos. Em que local? No Pelourinho, na Casa do Beni. Na Casa do Beni. Então, nós tínhamos um público lá fantástico. E aí, e várias lideranças, e várias pessoas, e intelectuais e tal. E um cidadão levanta e diz assim, olha, não é só homenagem não. Não é só homenagem não. Eu, por exemplo, tenho uma restrição muito grande, porque eu acho que o seu avô levou a imagem da mulher baiana de uma forma prostituída para o mundo. E aqui, isso aqui virou um território de turismo sexual. E aí eu fiquei preocupado, eu disse, Jorge, aí como você responde e tal? Ele falou, claro. E aí eu queria que você respondesse, né? Para que todo mundo conhecesse essa história. Eu penso que às vezes as pessoas falam algo que elas ouvem falar e sem muito conhecimento de causa. Nessa oportunidade foi uma situação atípica, a gente estava lá, a gente estava num ambiente bastante descontraído, bastante amigável, as pessoas. Sim. Os palestrantes lá também, falando sobre Jorge Amado. E nosso camarada levantou da plateia e jogou esse pombo sem asa. A gente falou, e aí? Vai responder para o nosso amigo. Eu falei, olha, meu amigo, obrigado pela sua participação, é sempre importante que a gente participe, mas eu acredito que você só conheça Jorge Amado daquilo que você assiste nas novelas dos filmes que passam na televisão. Mas eu acredito que você ainda não tenha lido Jorge Amado. Porque quem lê Jorge Amado pode fazer uma pergunta como essa. Você já leu Jorge Amado? Ele deu uma ciscada assim pro lado, pro alguma coisa. Como é que é alguma coisa? Poxa, porque Jorge Amado foi um escritor que colocou as mulheres numa situação de absoluto protagonismo. Sempre como figuras fortes. Você pega... os personagens principais de diversos livros de Jorge Amado são figuras femininas. Tieta, Dona Flor, Gabriela, Teresa Batista, Dora, Rosa Palmeirão são mulheres fortes, são mulheres que assumiram posições de liderança e, sobretudo, que não se curvaram às opressões sociais de uma sociedade, de um contexto completamente machista. Adverso naquele momento. Sabe? E que conseguiram, dentro das limitações que tinham, vencer essas barreiras. Então, pelo contrário, Jorge Amado foi um escritor que se preocupou em dar voz a essas mulheres, essas figuras femininas, e a denunciar os absurdos que eram cometidos contra as mulheres. Então, a sua visão, no mínimo, está equivocada, mas eu recomendo fortemente que você leia Jorge Amado. Inclusive, eu faço questão de presentear por o livro de Jorge Amado para você ter acesso a isso, etc. Eu vou agradecer muito, você vai gostar com a experiência. Mas não deu tempo, que terminou ele rapidamente. Tem um livro, se encontra guardando você. Pois é, finalmente, se você... 11 anos se passaram, mas ele continua separado lá. Deixa eu aproveitar, assim, fechando esse bloco, né? Você fala sobre a alma libertária de Jorge Amado, que fica claro nas suas obras, né? A gente fez esse paralelo com a política.
E aí tem um fato, né? Você é evangélico. Sim. Você é evangélico. E ele traz da linguagem dele coisas revolucionárias, né? Então, Jorge Amado escreveu sobre trisal. Todo mundo está falando sobre poliamor. E é um trisal espiritual. Espiritual, né? Então, amor e 2 maridos. A gente... Como é, né, que você, evangélico, consegue abraçar? Claro que você vai dizer, não, é o personagem. Mas dessa vez não é. É um sentimento do seu avô que já entendia o mundo de uma forma diferente. Sim. A única coisa que ele fez, ele se protegeu por meio da literatura. Mas ele entendia que aquilo era completamente possível. Sim. Quando você percebe, você lê, ele entendia um mundo sobre aquela ótica. Libertária. Ele foi um libertário. Mas o que era o diferente? Porque o normal naquela época seria você foi para Claro, exatamente. não o inverso. Exatamente. Agora, como é? O neto evangélico e o avô libertário. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico que exista esse diálogo. E digo o seguinte: a arte não tem limite. A arte E a vida tem não tem limite. Também não. Daí a questão do fato de você ter a liberdade de decidir aquilo que lhe convém. Então, do ponto de vista de uma visão de mundo, Jorge Amado entendia que você ser um libertário é você dar às pessoas a liberdade de elas fazerem com a vida dela o que quiserem. Vou lhe dar um exemplo. O Jorge Amado fez essa alegoria e trouxe essa questão desse trisal espiritual, se a gente pode chamar. Mas meu avô era um homem que ele brincava, ele dizia que depois que ele conheceu minha avó, ele arriou a bandeira e pediu paz. E Dona Zélia foi o grande amor da vida dele. E ele era uma pessoa que andava no Poliamor o tempo todo. E era absolutamente apaixonado. E que, embora ele entenda que as pessoas devem ter liberdade, tem autonomia para escolher os caminhos dele. Então, o fato dele ser um libertário é o fato dele entender que as pessoas têm que ter liberdade para escolherem os seus caminhos. E nesse aspecto eu concordo com ele. O fato de eu entender que um determinado modelo, né, se aplica para a minha vida e outro não quer dizer que eu ache que as pessoas têm que ser obrigadas a seguir um determinado modelo. Então, o Jorge Amado Neto evangélico, nesse aspecto, concorda em gênero, número e grau com a ideia de ser libertário que Jorge Amado propunha. As pessoas têm que ter liberdade para fazerem aquilo que querem. Tudo que não for contra a lei, as pessoas podem fazer e não devem sofrer nenhum tipo de opressão em relação a isso. O que está no campo da vida privada, liberdade total. Você fazendo o que está dentro da lei, que não afeta a vida dos outros. Bom, Jorge, nós chegamos ao nosso quarto bloco, que é o direto ao ponto, onde a gente vai lhe fazer algumas perguntas que as respostas são curtas. A ideia é que essas respostas sejam curtinhas, 3, 4 palavras, Bate-bola. Um bate-bola, né? E aí a gente começa a lhe perguntar da seguinte forma: o que te faz feliz? Estar na presença de Deus e ter conexão com a minha família. O que te motiva a ser alguém melhor? A insatisfação com estar estagnado em uma situação que não muda. O que você não abre mão, em hipótese alguma, para você ser feliz? Paz. Paz é fundamental. Um hobby. Jiu-jitsu. Eu sou praticante e gosto muito. Ah, que bom. E seu time do coração?
o tricolor de aço, que está me dando muita apurriação e muita dor de cabeça, mas o que é que se pode fazer? Quem é Deus para você na sua vida? A figura central, a figura mais importante da minha vida, da minha existência, mais do que qualquer outra figura. O que é que te conforta e o que é que te deixa muito triste? O que me conforta é ver pessoas buscando paz e reconciliação. O que me deixa triste é a ignorância que afasta as pessoas. O que é que Jorge Amado representa para você? Um exemplo de como ser um avô fantástico. Mais do que Jorge Amado foi um escritor absolutamente formidável. Mas eu conheço um lado que poucas pessoas conhecem, que é o lado do avô. Ele foi melhor avô do que escritor. Qual a obra que você mais gostou? E se você sabe qual é a obra que ele mais gostou de ele ter feito? A obra que eu mais gosto dele é a obra Os Velhos Marinheiros, o Capitão de Longo Curso, que a gente estava coincidentemente falando agora há pouco. E a obra que é uma obra pouco conhecida, menos conhecida dele, mas que eu acho fantástica. E a obra preferida dele foi Os Pastores da Noite. Pastor Os Pastores da Noite. Se você pudesse dizer algo para ele hoje, o que é que você diria? Quanta saudade. Quanta saudade. Eu tenho muita saudade dele. Qual é, assim, a primeira lembrança que lhe vem, que lhe leva para esse lugar da saudade? Ele sentado na poltrona da sala, da frente da televisão, contando histórias que ele vivenciou, e eu ao lado sentado ouvindo ali ávido, e ele me chamando pra junto. Meu compadre, vem cá pra eu lhe contar uma coisa. E assim, aquilo gerou uma conexão que é eterna. Se você tivesse que escolher um livro, né? Se um baiano dissesse assim, olha, eu só vou poder ler um livro de Jorge Amado. Qual é o livro que você acha que nenhum baiano poderia deixar de ter lido de Jorge Amado, do seu avô? Eu acho que Capitães da Areia. Porque Capitães da Areia, ele vai trazer um pouco daquilo que de mais importante a gente encontra na obra de Jorge Amado. Crítica social, análise de contexto social, ambientação histórica, uma narrativa detalhada sobre Salvador, sobre as ladeiras, sobre as praças, sobre o cais do porto, sobre o mercado. Aquela Salvador que você viu como candidato, né? Pois é. A mesma Salvador que você viu Aquela como candidato. Salvador que muitos não conhecem. Você acha que elas têm diversas recordações, mas me guarde uma recordação para todos nós de vida na casa do Rio Vermelho. Para quando a gente for lá visitar, a gente dizer, foi aqui que ele falou. O quarto que era meu na casa do Rio Vermelho é um quarto que fica tem uma janela para a varanda. Você tem a varanda e você tem 2 quartos. Um quarto que vai trazer as memórias de viagens dele e um outro que vai contar sobre a infância dele em Ilhéus. Esse quarto, onde vai narrar os fatos da infância dele em Ilhéus, era o meu quarto. E eu sempre ia pro jardim pulando a janela. Então, é muito marcado o fato de que quando eu queria ir pro jardim, eu não fazia a volta para sair pela porta. Eu abria a janela e pulava a janela e ia pro jardim para brincar, para fazer minhas coisas. Então, o fato de pular aquela janela e estar de frente daquele jardim maravilhoso é uma coisa que ficou muito marcada na minha infância. Bom, estamos chegando ao ponto final, não é, Roberto? Fantástico. As coisas que foram ditas por você, Jorge, são extraordinárias. Conhecer e saber da sua vida, da vida do seu avô, da sua avó, da sua família, né? Saber o que vocês viveram, né? Ele se transformou por meio dos ensinamentos do seu avô e dos seus pais também, né? Bom, ponto final, a gente gostaria que você
falasse para sua esposa, seus filhos, né, futuramente, seus netos, né? Porque o Multiálogos acaba sendo um documentário, né, que a gente deixa registrado para a vida toda. Então, assim, a gente queria que você falasse um pouco do legado que você e que sua família, o que você pensa que de mais importante desse legado fica para as futuras gerações, fica para os jovens, fica para todo mundo? É uma pergunta dupla. Minha família, e assim eu coloco meu avô e minha avó como os representantes disso, como os representantes do que a família deixa. Eu acho que meu avô, sobretudo meu avô, mas meu avô e minha avó, eles foram responsáveis por, juntamente com os outros notáveis contemporâneos dele, como Caymmi, como Caribé, foram responsáveis por ajudar a construir a identidade da baianidade. Ou seja, muito do que a gente entende como a nossa identidade de baiano foi construído através... E essa aceitação, né? Sim. Né? A aceitação de a gente se ver e se aceitar. E se sentir pertencente a este... a ser igual a isso. Nós somos isso. E saber que a gente é único no mundo. Exatamente. Não tem nada igual a Bahia, a Salvador. Não tem nada igual. Em lugar nenhum. Não tem nada igual. Então, assim, da minha família, meu avô e minha avó como representantes, o legado é ajudar a construir uma identidade de baianidade para as gerações futuras. E a mim, o que eu pretendo deixar como legado é o exemplo de alguém que se esforçou para ajudar os outros, para ser uma pessoa que contribuiu para formar uma sociedade melhor através do trabalho, através da seriedade, através daquilo que nós temos como riquezas e que podemos compartilhar com as pessoas. Eu trabalho com comunicação, sou professor de oratória, e para mim ver pessoas que saem do ponto A e chegam ao ponto B melhores e mais bem desenvolvidas nas suas carreiras, nas suas vidas pessoais, isso é um presente. Então, eu quero não deixar de tocar num assunto que a gente conversou um pouco antes. Você falou de compartilhar. Você também já escreveu alguns livros sim, técnicos e parece que você vai compartilhar também conosco uma novidade. Um olhar especial. Que olhar é esse? Eu tenho 3 livros de direito publicados. São livros técnicos, são livros voltados para um público acadêmico, um público profissional de direito. Mas eu tenho uma filha. Você falou de filhos, eu falei, não, eu tenho uma só, porque eu tenho juízo, eu tenho... Gabriela. Ela, quando chegou, mudou completamente a minha vida, como os filhos fazem com a gente, e ela é uma menina apaixonada por pássaros, aves, etc. E eu fiz um livrinho infantil, que provavelmente vai ser publicado agora no início do ano, chamado A Menina que Amava Pássaros. É uma história ambientada aqui com uma série de nuances. É um livrinho infantil, que é a primeira produção escrita literária que não seja técnica e que deve estar saindo agora, provavelmente no início do ano. Não. Ninguém ainda, além que ninguém nos ouça. mas eu com certeza vou informá-los e vou convidá-los para vocês. Estaremos lá. E acho, Marcelo, assim, que notícia, hein? Que isso para a gente é uma notícia maravilhosa. Sensacional. É uma notícia sensacional, porque a gente vai poder ver um pouco, né, dessa história e um novo olhar, né, de Jorge Amado Neto. Eu queria fazer uma provocação para futuro, quem sabe no próximo ano a gente ir até lá na casa do Jorge Amado, no Rio Vermelho, com você, e a gente falar do seu avô, você já como escritor, né, já com seu livro lançado, a gente falar dos personagens
E dos amigos dele, eu tenho muita curiosidade, É fantástico. né, dos amigos. A gente fazer um especial sobre Jorge Amado Neto e os amigos de Jorge Amado. A relação dele com os amigos é, assim, uma coisa à parte. Nós precisaríamos de Outro programa. só para falar. Vamos fazer lá. Isso, vamos, tá marcado. Maravilha. Jorginho, rapaz, que maravilha, viu? Maravilha. Que momento fantástico. Muito obrigado. pela Extraordinário. oportunidade. Muito obrigado, de Nós coração. vamos ler o livro, Gil. Vamos sim, com toda certeza. Só agradecer a vocês pelo convite, pelo carinho e vamos fazer esse encontro lá no Rio Vermelho.